As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Ou seja, as partes interessadas podem. Ninguém é obrigado a se submeter a uma cláusula de arbitragem, uma convenção de arbitragem. Isso tem que ser o quê? Uma manifestação de vontade recíproca das pessoas que estão ali como sujeitos de uma relação jurídica, de um negócio jurídico propriamente dito. E o artigo 4º, ele define o que seria a cláusula compromissória e vamos entender como funciona. Essa cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes, em um contrato, comprometem-se a se submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Bom, temos então um contrato de locação. Vamos agora, carnaval, houve um contrato de locação por um período, uma temporada de carnaval. O contrato de locação é aquele contrato onde um dos sujeitos é o locador, que oferece o bem, e o outro sujeito, na qualidade de locatário, ele tem a obrigação de pagar o valor por aquele período ajustado num contrato, num negócio jurídico do direito civil. Bom, aquele contrato é direito patrimonial disponível? Sim. Então, cabe uma convenção de arbitragem? Sim, cabe. E aí, então, como funciona? As partes se comprometem através de uma cláusula, a cláusula primeira do contrato de locação para fins de veraneio, para fins de verão, férias. Primeira, o objeto do contrato será o imóvel tal, na rua tal, localidade, ponto. Cláusula segunda, valor do aluguel. Desculpe. Cláusula terceira, tempo de duração. Cláusula quarta, convenção de arbitragem. Ou seja, é uma cláusula dentro de um contrato. Ah, mas com um contrato em andamento, você pode criar um aditivo como cláusula de arbitragem? Pode. Os contratos podem sofrer termos aditivos. Mas, assim, ninguém é obrigado a se submeter a uma arbitragem se não tiver antes devidamente inserido no contrato ou você permitir que seja inserido. Desculpe, pessoal. Então, vamos lá. E quando você se submete, você se obriga. Caso tenha algum conflito inerente àquele objeto do contrato, onde existe uma cláusula válida, você precisa o quê? Sempre levar ao conhecimento do árbitro qualquer eventual conflito que possa ser de atribuição do árbitro, ou seja, direito patrimonial disponível. E essa cláusula compromissória, como nós já falamos aqui, ela tem que ser feita por escrito. Ela pertence ao contrato. É uma das cláusulas do contrato. Não pode ser verbal. Não pode ser meramente uma cláusula ajustada com presença de testemunhas. Aqui diz, parágrafo 1º do artigo 4º. Essa cláusula compromissória deve ser, não pode, deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Você pode ter um documento, a parte do contrato, que seja vinculado a ele, onde se permite essa obrigatoriedade da convenção de arbitragem. E aí vem uma questão. Nos contratos de adesão, o que é um contrato de adesão? Vocês lembram? Vocês já tiveram relação de consumo, especialmente falando, né? Fala muito do contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele pelo qual o contratante não tem como barganhar, como questionar cláusulas já previstas, condições já pré-estabelecidas. Ou seja, você assina ou não. Muito comum, no nosso dia a dia, todo mundo aqui tem um telefone celular e paga uma conta de telefone celular. Algum de vocês já leu aquele contrato? Sejam bem francos. Alguém já leu? Ninguém leu? Só eu que li? Mentira, também não li, não. Eles estão aí mesmo, né? Tem alguém na aula? Eu tô.
Tem, professor, estou aqui, estou escutando. Todo mundo aqui. Não li contrato nenhum. Nunca li, professor. Nunca li nenhum contrato. Estamos. É que a gente não tem telefone, professor. Boa noite, Flávio. Meteu essa? Olha, às vezes eu estou dando aula, eu converso com além, né? Tem alguém aí? Porque não é possível. Ninguém abre a câmera, o professor fica aqui sozinho, depressão, não vê ninguém, mas enfim. Brincadeiras à parte. O problema é quando dá eco, professor. Tem alguém aí. Deu ruim. Aí, Márcia, é hora de desligar a câmera e meter o pé. Ou seja, meus amigos, o contrato de adesão, e eu faço a brincadeira aqui de telefonia celular, não poderia ser de uma banda larga móvel, uma banda larga fixa. É aquele contrato que vem lá, um monte de letrinha que você não lê e você assina. E pergunto a vocês, algum de vocês poderia, junto a uma dessas empresas, fornecedoras de serviço, de telefonia, questionar uma cláusula? Não, eu não concordo com a cláusula tal. Não vai questionar, porque se você questionar, eles não vão aceitar o contrato. Ou seja, isso é um contrato de adesão. Você, contratante, adere ou não a cláusulas já estabelecidas. E no direito privado, em se tratando de direito patrimonial disponível, muito me causa espanto você permitir, por exemplo, uma legislação de arbitragem inserida em convenção dentro de um contrato de adesão, porque no contrato de adesão, se você não tem condições de estabelecer critérios, condições de questionar cláusulas já existentes, quem vai indicar o árbitro? É o contratado, que já te fornece o contrato pronto, ou você, contratante, tem condições de barganhar por um nome diferente ou de não aceitar aquela não indicação, aquela imposição do contrato de adesão. E aí vem esse parágrafo 2º do artigo 3º, que eu particularmente acho uma temeridade, e diz: nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, beleza, ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Então, aqui diz o seguinte: se for iniciativa do aderente, do contratante, é válido. Mas aí vem ou é conjunção alternativa. Ou concordar expressamente com a sua instituição. Desculpa, mas imaginem vocês precisando de um serviço de internet banda larga para assistir essas aulas da Unirg. E aí a operadora lhe demonstra um contrato com uma cláusula de arbitragem. O pessoal fala: não, eu não concordo com a cláusula de arbitragem. Vocês vão ter o serviço? Provavelmente não. Então, esse parágrafo 2º, com todo respeito, ele acaba sendo um pouco obscuro. E na prática, a gente sabe que contrato de adesão, você não tem aí essa possibilidade de ter esses mecanismos, né, de arbitragem. Inclusive, esse parágrafo 3º e parágrafo 4º, que tentaram ser introduzidos pela Lei 13.129, de 2015, uma lei que tentou alterar essa legislação de arbitragem, na época, a então presidente Dilma Rousseff, e, diga-se de passagem, com muita inteligência, pode parecer aqui até uma brincadeira, mas não é, ela vetou tanto a questão das relações de consumo quanto as relações de trabalho. Vocês imaginem, acabei de falar com vocês aqui agora, uma questão de telefonia, é uma relação de consumo. O consumidor tem condições de questionar uma arbitragem? Imagine um trabalhador, ao ser admitido para um empregador, pessoa física ou jurídica, ele passa a questionar a figura do árbitro. Ele vai ser contratado? Ele vai ter sua carteira devidamente anotada? Com certeza não. E aí, Dilma Rousseff vetou esse projeto de lei. Foi aprovado no Congresso e submetido à sanção presidencial, e ela vetou o parágrafo 3º e 4º, que falavam das relações de consumo e das relações de trabalho. E aí, mais uma vez, eu friso: muita inteligência por parte da então presidente da República naquela época. Seria inadmissível a arbitragem nesses dois, vamos dizer assim, negócios jurídicos. Bom, artigo 5º. Reportando-se as partes na cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, olha só, existem hoje escritórios de arbitragem. Esses escritórios, eles fornecem o serviço de árbitro.
de um ou mais árbitros, que nós veremos mais em frente, sempre número ímpar. Então, poderá sim, nessa cláusula, já ter a obediência de uma regra de um órgão arbitral, de uma empresa, de um escritório, que já traga para você todo um procedimento pronto de como será feita a arbitragem, desde o início da notificação, de tomar ciência do conflito, de prazo para apresentar defesa, testemunha, produção de provas, enfim, isso tudo, estamos falando de um procedimento extrajudicial. E a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Ou seja, você pode até contratar um escritório pronto, especializado, mas isso não significa que as partes envolvidas, os sujeitos, né? Não gosto de chamar de parte porque é contrato, é sujeito. Os sujeitos envolvidos, na verdade, eles podem até mesmo questionar, eles podem flexibilizar em comum acordo, e, obviamente, também com a aquiescência desse escritório contratado, porque pode ser que aquela especialização em arbitragem não permita que você modifique um procedimento que eles já apresentam na condição de contratados para a arbitragem, mas pode sim convencionar novas regras, não tem problema. Artigo 6º da nossa Lei 9.307/96. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Bom, primeira cláusula. Se não tiver já na cláusula algo previamente acordado sobre como será a arbitragem, você pode ter uma cláusula de arbitragem, mas pode não ter o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é onde se define o procedimento. Existe uma cláusula de arbitragem, mas você não sabe, havendo conflito, como que o árbitro, por exemplo, será chamado, como que o árbitro dará ciência às pessoas envolvidas. E aí, então, não tendo essa especificidade de procedimento naquela cláusula, o que acontecerá? Olha lá. A intenção de dar início à arbitragem será o quê? Manifestada por um dos sujeitos daquela relação contratual através de via postal ou qualquer outro meio de comunicação, desde que seja um meio que você tenha um recibo de que a outra pessoa, o outro sujeito da relação contratual, tenha tomado ciência, com a convocação para um dia e hora em um local certo, para você o quê? Firmar, então, aquele compromisso arbitral. E aí vem o parágrafo único. Se não comparecer a parte convocada, essa por aviso de recebimento, por e-mail com leitor de recibo, enfim, ou por pessoalmente, né, com a notificação pessoal que a pessoa atesta que tomei ciência nesta data, o que acontecerá? Se a pessoa convocada não comparecer, ou mesmo que tenha comparecido, se recusar a firmar o compromisso arbitral, o que acontecerá? Na verdade, poderá propor uma demanda judicial, conforme o artigo 7º, que é o seguinte, perante ao nosso poder judiciário, seja qual esfera for. E o juiz designará uma audiência especial para tal fim. Olha, lembre, não é uma ação sobre o objeto, o conflito. Porque a pessoa que alugou a casa de praia, ao invés de colocar 10 pessoas conforme o contrato, colocou 50. Isso não é o objeto dessa demanda judicial. O objeto da demanda judicial é que uma das partes, já que tivesse assinado a cláusula de arbitral, tenha se recusado a se submeter à arbitragem. E aí, o que vai acontecer? Você vai, no Poder Judiciário, propor uma ação para o quê? Para obrigar aquela parte a assumir o compromisso arbitral. E a arbitragem será realizada, mesmo com essa ação judicial. E artigo 7º, como a gente mencionou aqui, existindo cláusula compromissória
Você assinou o compromisso, assinou a cláusula. E havendo resistência, mas eu assinei a cláusula e tem um árbitro para tratar sobre essa questão da multa pelo excesso de pessoas de 10 para 50 na casa de praia, mas eu não quero a arbitragem, eu quero ir para o judiciário. Não, negativo. A arbitragem tem que ser instituída. E aí, pelo artigo 7º, você vai requerer uma demanda judicial, propositura de uma ação, e a parte contrária, que se recusa, no caso, a arbitragem, ela vai ser citada para comparecer em juízo. E comparecer em juízo, o juiz terá posse, claro, nessa petição inicial, o juiz vai ter o quê? Como obrigatoriedade, ler o contrato que você junta na sua petição. Se você não juntar o contrato que tem a cláusula de arbitragem, com todo respeito, essa petição será indeferida por, na verdade, falta de preenchimento de requisitos básicos. Ou até mesmo extinta, né, sem julgamento de mérito, por não haver interesse. Enfim, mas recebendo, o juiz determinará que se lavre o compromisso em uma audiência especial para julgar se você deve ou não se submeter à arbitragem. Ou seja, não é o juiz, neste processo judicial, que vai avaliar se eram 10 pessoas apenas na causa e você levou 50. O juiz vai avaliar e obrigar, por decisão judicial, em uma audiência especial, a parte que assinou a cláusula de arbitragem e se recusa que um árbitro venha a definir aquele eventual conflito oriundo da locação daquela casa de praia. Bom, e aí o parágrafo 1º diz aqui: o autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Acabei de falar aqui, na petição inicial, o autor tem que ser específico, tem que indicar qual o objeto da arbitragem, é a locação daquela casa para carnaval. E ainda instruindo o pedido, ou seja, com comprovação documental, demonstrando a cláusula que, na verdade, a pessoa assinou e se recusa a se submeter. E aí, então, comparecendo as partes a uma audiência judicial, o juiz tentará previamente a conciliação acerca do litígio. Não tendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Ora, ele tenta conciliar. Se não tiver como conciliar o conflito, que então ele faça o quê? Ele tente fazer com que as pessoas ali, participando daquela relação contratual, agora na justiça, por conta de um não atendimento de uma das pessoas a uma cláusula que ele assinou, ele vai o quê? Tentar de comum acordo que seja celebrado o compromisso arbitral. Agora, se as partes não concordarem, o juiz vai decidir, após ouvir o réu, sobre o conteúdo lá de todo esse conflito, na própria audiência ou no prazo de 10 dias. Até porque o juiz pode entender que aquilo que foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário não é atribuição de arbitragem. Por exemplo, imagine que o conflito tenha sido, eventualmente, um dano moral, porque as 50 pessoas ofenderam a pessoa física do locador. O juiz, analisando aquilo, ora, isso não faz parte de uma cláusula de arbitragem, porque não é direito patrimonial disponível. Então, agora, se ele verificar que é uma questão que envolve multa por descumprimento de cláusula, de limitação de 10 pessoas lá no carnaval, naquele ambiente, naquela casa, naquele apartamento, seja o que for, aí sim ele poderá o quê? Obrigar a assinatura de um compromisso. E caso não assine, ele julga por isso. Aí vamos lá. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, olha outro problema. Coloca uma cláusula de arbitragem, mas não diz quem é o árbitro, qual a quantidade. Olha só o problema. Não é tão somente uma cláusula de arbitragem. Você precisa inserir nesta cláusula o quê? Quem vai ser o árbitro? Ou quantos serão os árbitros? Quem? O nome de todos eles, qualificação. E aí, se não tiver nada disso, o juiz o quê? Ele vai ouvir as partes e, se for o caso, o próprio juiz vai nomear um árbitro
para a solução desse litígio. Olha que interessante, o Poder Judiciário vai nomear um árbitro para decidir aquele conflito na esfera extrajudicial. Realmente acaba sendo um pouco controverso. Não comparecendo réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, aquele que propôs a ação, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. Bom, pode ser que o próprio autor da ação ele já tenha um ato da sua, vamos dizer assim, do seu respeito, um ato da sua confiança. E aí, se o réu devidamente citado não comparecer, o juiz poderá ouvir o autor e nomear um ato único, inclusive nomear um ato único designado, aliás, indicado pela parte autora, já que o réu devidamente citado não esteve na audiência e não apresentou um justo motivo pelo não comparecimento, pela ausência, e aí o juiz então poderá o quê? Então somente nomear ou ele por conta própria, ou até mesmo aceitar a indicação daquele autor da ação, visto que o réu se escusou, se recusou a participar daquele momento, onde poderia dialogar com o próprio juiz e estabelecer um critério até para a nomeação de um árbitro. Parágrafo 7º. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. Olha que interessante. A sentença desse processo judicial não é de resolver o conflito. A sentença é de obrigar aquele sujeito que se recusou, ou aqueles dois sujeitos que se recusaram, a um compromisso arbitral. Ou seja, a cláusula de arbitragem, eu sei que para muitos de vocês aí é uma coisa nova, não é muito aplicada, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas em grandes contratos, como petróleo, gás, elas são muito aplicáveis. E até pelo caráter da especialização dos árbitros, que muitas vezes um próprio árbitro, para esse tipo de relação contratual, ele teria muito mais experiência, muito mais capacidade do que um próprio juiz de direito, caso fosse obrigado pela jurisdição, né, por tirar a jurisdição da inércia, e impulsionar com uma sentença judicial que muitas vezes o juiz não tem essa qualificação e não tem essa aptidão, vocação para um fato em si. Vamos lá, vocês estão muito quietos, meus amigos. Vou ficar mais perguntando se está alguém na aula ou não. Tenho medo de não responderem mais. Confiante, professor, estamos aqui, fica tranquilo. Professor, tá todo mundo muito concentrado. Tô vendo. Concentração. Ainda estão saboreando a vitória do Vasco ontem. Ô, perdão, tá vendo? Quase me falaram que eu tinha que dar aula hoje de terno. Quase que eu coloquei a camisa nova do Flamengo. Por pouco. Pô, eu não pude nem falar nada sobre isso na aula mais cedo, que era com o Brito. Aí você realmente daria aula. Ainda mais que eu já estou com o manto rubro-negro atualizado. Veio de presente aí a camisa nova, espetacular. Até sorte, ganhamos do Vasco. Aliás, ganhar do Vasco não é sorte, né? Ganhar do Vasco é praticamente o mais do mesmo. Normal, né? Enfim, meus amigos, vamos lá. Então, eu não vou entrar aqui nesse compromisso arbitral, que já estenderia muito a nossa aula. Eu passei para vocês, como sempre, uma atividade lá na plataforma do Google Classroom, e eu queria que vocês fizessem essa atividade para que eu corrigisse daqui a pouco. Deixa eu colocar logo aqui, para vocês receberem. E depois que vocês concluírem eu corrigir, eu queria conversar com vocês a respeito de duas coisas. Primeiro, sobre essa questão aí, que hoje ficou mais ainda exposta, do decreto municipal aqui do Rio de Janeiro, no que tange a não mais obrigatoriedade de máscaras. Consequentemente, as perguntas hoje, o dia todo que eu recebi, foram sobre aulas presenciais, e também conversar com vocês a respeito do TCC, que eu sei que também é uma outra dúvida que paira com vocês. Conversamos sobre isso na sexta-feira, se não me engano, né? Aqueles que estavam sexta-feira à noite comigo,
Então, eu queria que vocês, então, realizassem essa atividade aí em 10, 15 minutinhos, com calma, e depois eu corrigisse e a gente batesse um papo sobre essa questão aí de TCC e das, talvez, aulas presenciais. Beleza? Ok. Credo. Tá ok, professor. Então tá, daqui a 15 minutinhos eu volto, então. Vou fechar aqui, qualquer coisa vocês me avisem. Vamos que vamos, professor. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui só o de arbitragem. Bom, vamos já então fazer a nossa correção. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Bom, sobre a convenção de arbitragem, vamos assinalar a alternativa incorreta. Bom, ninguém será obrigado a se submeter à arbitragem como método de solução de conflito. Não, ninguém é obrigado. Mas se tiver a cláusula, você se obriga a atender a cláusula quando houver um conflito inerente a direito patrimonial disponível. Então, a primeira opção está correta. Segunda opção, as partes deverão convencionar a arbitragem, conforme a autonomia de vontade dos participantes. É um dos princípios da lei de arbitragem, autonomia da vontade. Ninguém será obrigado. Então, as próprias partes é que irão convencionar. Também está correta. A cláusula compromissória é a convenção que já faz parte de um contrato entre os sujeitos do conflito. Sim, essa cláusula compromissória ela já faz parte de um contrato, ainda que seja tão somente uma cláusula prevendo a arbitragem sem o seu procedimento, sem as suas peculiaridades, que podem ser ajustadas até mesmo à parte. E a última opção diz aqui: a cláusula compromissória deverá estar inserida no contrato objeto de conflito, não sendo autônoma ao referido contrato. Bom, temos aqui um problema. O artigo 4º, parágrafo 2º, o 4º, isso. Essa cláusula compromissória, na verdade, ela não precisa estar inserida no contrato. Pode estar em anexo. E aqui diz que não é autônoma ao referido contrato. É sim, pode ser uma cláusula autônoma ao referido contrato, porque você pode ajustar, inclusive, que essa cláusula seja realizada o quê? Após mesmo já ter o contrato em andamento. Então, o parágrafo 4º, inciso 1, diz aqui, ó, a cláusula compromissória deve ser por escrito, beleza, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado. Então, não deve estar inserida no contrato. E o próprio artigo 8º diz aqui que a cláusula compromissória é autônoma em
relação ao contrato. Então, na verdade, nós temos aqui uma resposta que está incorreta, que seria, então, a quarta opção. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, eu tirei aqui a... Eu tirei aqui a resposta. Então, a resposta correta seria a opção quarta, né? Conforme o artigo 4º, parágrafo 1º, e o artigo 8º, ambos da lei de arbitragem. Então, a cláusula não necessariamente tem que ser inserida no contrato. E é sim, e poderá ser autônoma, caso você a faça apartado ao contrato, mas ela acaba o quê? Se vinculando àquele contrato. Bom, vamos lá, pessoal. Dúvidas para a gente bater aquele papo que vocês estão aguardando ansiosamente? Tenho certeza disso. Os que estão na sala ainda, além do Robson, que é o único que me deu essa moral aí, abriu a câmera. Tranquilo? Tranquilo, acertei. Tranquilo. Tranquilo, professor. Ó, Eu errei. Aqui. a maioria errou. Tá tranquilo não, mas vamos que vamos. 34 pessoas erraram, só 8 acertaram. Eu fui. Ó, dá um pontinho pra quem acertou, hein? Ah, é? Isso porque tá tranquilo. Também concordo, isso aí. Ó, Justo. vou entregar quem acertou. Vamos lá. Poucos, hein? Poucos. Enfim. Bom, Tá vamos meio lá. com a câmera aberta, professor. Meio pontinho. Enfim, vamos lá, meus amigos. Hoje foi uma reunião aqui à tarde na UNIRV com coordenadores, com diretora, e uma das pautas, inclusive, que vocês até me pediram na sexta-feira passada, e obviamente muito justa, por sinal, foi a questão da gente falar sobre o TCC, que estava essa incógnita por conta de ter saído da grade de horário de vocês e se tornado uma atividade extracurricular, mas já foi resolvido, será regido pela professora Famer, mas não será um horário na semana de vocês, e sim, a professora Famer criará uma plataforma no Google Classroom para receber o trabalho de vocês, ela irá colocar ali as orientações metodológicas, tá? Não tem dia específico, é uma questão de ela vai passar a atividade, eles vão respondendo como fosse um estudo dirigido. E cada professor de conteúdo que der um aceite para serem orientadores de vocês, como é o caso, eu oriento processo civil, processo de trabalho, direito esportivo, e aí a gente, mediação, arbitragem, né, eu também oriento essa parte, e aí então, cada orientador continuará com vocês da forma que havia. Eu, particularmente, eu sempre tenho o costume de, ainda mais agora em TCC... Oi? Professor, desculpa interromper. Boa noite. Boa E quem noite. está sem orientador ainda, como é que vai ficar? Bom, eu vou orientar você a buscar um orientador, quanto antes. Você já tem um tema, já fez seu projeto, não é isso? Sim, é porque no semestre passado nenhum professor aceitou. E eu fiquei, a professora pediu para aguardar esse semestre e até o momento nada. Então, Na mesma situação. Aí vocês precisam buscar junto ao professor do conteúdo, né, aquele professor que se vincula ao que vocês estiverem escrevendo, para que ele aceite. Caso não aceite, a gente vai ter que dar uma solução. Não pode vocês estarem sem orientador, mas a princípio, procure o professor regente da disciplina que se adeque, né, ao que vocês estão escrevendo e busquem esse aceite. Professor, ele disse que não tem disponível, já pegou aluno suficiente, não tem como assumir mais nenhum trabalho. Entendi. Entendeu? Então, assim, tô meio perdida nessa situação ainda. Tá. Vamos tentar resolver isso. Eu vou conversar com a professora Famer, até para que ela estabeleça o número de alunos que estão inscritos nessa disciplina que ela vai realizar no Classroom, com estudo dirigido,
a gente coloca a relação dos professores e cada aluno que esteja sendo orientado. E os que não tiverem, a gente vai solucionar, não tenha dúvida disso. Tá ok, professor. Obrigada. Nada. Eu até particularmente, eu tenho esse hábito. Eu sempre crio em TCC2 uma turma à parte no Classroom para receber os TCCs, ainda que em construção, e eu vou corrigindo ali, vou devolvendo, aluno já tem a noção de que me entregou, tem a comprovação de que foi me entregando, até para a segurança de vocês. Mas é uma questão pessoal minha, tá? Às vezes o professor tem mais facilidade em receber por WhatsApp, por e-mail. Eu acho que o Classroom é uma ferramenta maravilhosa que fica muito visível a todos, e vocês têm ali uma comprovação de que encaminharam para a gente. E caso aconteça alguma coisa, está ali a prova de que vocês realmente entregaram. Mas é uma questão pessoal, tá? E assim, continuando o TCC. Nossa, deixa eu perguntar. Ah, vai continuar? Prossiga, depois eu pergunto. De repente você vai me responder. Fica à vontade. A questão da apresentação ela vai ser obrigatória? Sim. Sim. Terá banca e defesa. Presencial. Plaza. E quando? Pra ter sinceridade, tá? Mas e quando o orientador tá cagando? A gente faz o quê? A gente pede ajuda e não responde. A gente para no meio do corredor, não responde. Faz o quê? Bora, faz o quê? Então, você tem a opção, se for o caso, até de mudar. E não quero saber quem é, pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a ficar preso ao orientador. Então, se você achar por bem que é melhor você alterar, para evitar que lá na frente você sinta-se insegura, você fica à vontade. Obrigada. Enfim, então o TCC já sabe, não estará na semana de vocês na grade curricular, será uma atividade extra classe. A professora Flâmia, amanhã mesmo, já vai realizar a confecção dessa página aí do Classroom, para vocês, essa sala virtual, colocará um estudo dirigido, orientações, ela receberá os trabalhos de vocês, a parte metodológica será com ela, e a parte de conteúdo será com cada orientador que vocês escolheram, ou vão aceitar, enfim. E assim até o final do semestre, e lá no final será designada aquela data respectiva para o depósito do trabalho de vocês monográfico, já realizado, com aptidão pelo orientador, e submetido, então, à nossa banca, que será sempre composta por aqueles professores. A professora regente do TCC, que é presença obrigatória, a presença do coordenador de curso, no caso sou eu. Normalmente tem um representante da UAB, que eu já faço e cumulo essas duas funções, não precisa trazer alguém de fora, mas caso seja necessário, eu até convido alguém. E o professor orientador que estiver lá para assistir vocês e até defendê-los. Por exemplo, eu poderia estar muitas vezes ali, não só como coordenador presidindo a mesa, ou também representando a OAB, e também como orientador de conteúdo. A minha função maior ali é até defender o aluno que eu orientei, caso tenha algum problema ali na hora da defesa, esqueceu alguma coisa, é assim que funciona. Quem já assistiu a uma banca sabe como funciona. Bom, então, sobre o TCC, estamos superados, não é isso? Agora tem uma outra questão também. Vamos lá. Com a liberação do uso de máscaras, vocês têm uma pretensão de que as aulas retornem presenciais, correto? Sim. Eu queria saber em relação à turma da manhã, no nono período da manhã, está com outra inscrição. Eu, particularmente, se voltar presencial, eu pretendo voltar para o turno da manhã, porque eu não gosto de ficar até tarde à noite. Eu quero saber como é que vai ser feito isso. Vocês vão criar turma para os alunos da manhã irem estudar? Como é que vai ser feito? Não, Ana, a turma da manhã continua existindo. Eles estão assistindo aula com a Faculdade de Suzano. Mas com o retorno presencial, e olha, a informação que eu tive hoje é de que até o fim desse mês retornará presencial. Não posso precisar a data, mas várias unidades do Grupo Uniesp já retornaram em São Paulo. E aqui no Rio, ainda mais agora, com esse decreto municipal,
de uso facultativo de máscaras em locais fechados, não há mais motivo, com todo respeito a quem entende o contrário, a evitar a aula presencial. Então, essa turma da manhã, Luana, ela voltará para cá e terá os professores aqui da Unirj. E a turma da noite permanecerá como está, e aqueles que tiverem interesse, principalmente aqueles que vieram da manhã para a noite e retornarem para amanhã, terão toda a facilidade para essa transferência que é simples. A gente faz isso rapidamente. Ah, entendi. Então, eu vou aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque é de interesse meu retornar para o turno da manhã, caso eu volte presencial. Sim, Acho que de alguns colegas também, entendeu? Não, claro, sem problema. Até porque a vida de muita gente, Luana, mudou nessa pandemia. Assim como eu vejo hoje pessoas que da turma da manhã estão lá, e se voltar presencial irão passar para a noite, vocês é a mesma coisa. Vocês retornarão ao status quo de vocês, que era a turma da manhã, né? Teve essa junção aí, mas enfim, fiquem à vontade. Nós teremos as turmas regulares de manhã e à noite para os nonos períodos. Não se preocupe. Tá bom, Professor, obrigada. A única coisa que eu não posso garantir é que, eventualmente, sejam os mesmos professores. Porque agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar de novo um horário para os professores da turma da manhã. E talvez alguns que estejam à noite não consigam ser os mesmos que estarão de manhã. Então, quanto a isso, eu só não posso prometer que vocês terão os mesmos professores da noite. Mas a maioria certamente terão. Ah, tudo bem. Aí é até bom, de repente, a gente faz até um juízo de valor, se vale a pena ficar à noite, se vale a pena ir para amanhã, né? Tem que pensar direitinho. Já que, de repente, a gente pode correr de algum professor da noite. Bom, já estou avisando. Da minha pessoa, vocês não adianta correr, não. Pelo menos uma disciplina da turma da manhã eu vou ter que dar. Com vocês à noite eu estou em ética, que é sexta-feira à noite, e arbitragem, mediação e conciliação às segundas. De manhã, pelo menos uma dessas eu vou dar aula. Não sei se vou conseguir pegar as duas, por conta de horário. Então, quem quiser se livrar de mim de duas disciplinas, pode passar amanhã. Não, tá tranquilo. Tem gente Não, você não é o problema, não. Você é a solução. É porque, imagina, né? Vocês estão sexta-feira à noite comigo e segunda à noite. Deus que me perdoe, né? Final de semana fica comprometido. Ninguém aguenta mais minha cara. Professor, boa noite. É porque na hora que você estava falando sobre o TCC, o meu áudio ficou um pouco ruim, não entendi direito. Nós teremos a disciplina com a Flamer no Google Classroom, porém não teremos aula com ela? Ela só vai ficar ali para orientar, é isso? Isso, não terá essa aula como fosse agora, como nós temos aqui. Porque essa disciplina saiu da grade de horários. Ela ficou extracurricular. Então, a professora... Então, mas ela vai botar vídeo pra gente ou só informação lá? Então, ela vai conversar com vocês. Vocês têm aula com ela hoje? Não. Não. Amanhã ou depois? Não, vai ter. Então, só que assim, eu acho isso errado, entendeu? Não sei se vai ser a opinião de todo mundo, mas eu acho isso errado. Até porque essa disciplina já vinha na nossa grade, entendeu? Sim. Então, agora vai passar a ser uma atividade extra, porém super importante, entendeu? E até onde eu lembrava, a gente tinha que fazer essa apresentação agora, no final desse período. Sim, exatamente. Então, a gente já perdeu, no caso, semanas de aula e agora não teremos aula, teremos só um conteúdo que vai ser colocado lá, ou um vídeo, não sei, e quem corre atrás vai ter que ser a gente, é isso mesmo? Então, aí eu já não posso explicar como vai ser essa didática da professora Flamer. Por isso que eu prefiro que vocês falem diretamente com ela. Mas, assim, vocês fiquem muito tranquilos que a gente também vai ter que entender essa alteração. Eu confesso que o grau de exigência, eu particularmente, como orientador, já faço parte dessas bancas de monografia aqui há mais de 10 anos, é óbvio que a gente vai ter que ser muito mais complacente do que fosse em sala de aula normal. Isso aí é natural. Mas tenho certeza, vai dar certo. Fiquem tranquilos.
Tá bom, né? Obrigada. Nada. Vamos lá, meus amigos. Mais alguma dúvida? Bora complementar, eu já flexibilizar. Não? Não. Eu até suscitei essa questão, mas isso é uma resolução do Conselho Superior de Ensino, do qual faço parte, mas eu fui voto vencido. Confesso que a orientação agora é de que, como está presencial, aplica-se aquele manual do presencial. Não só poderão ser completadas as horas complementares apenas com palestras. Obrigada. Professor, e a previsão para início presencial, o senhor tem? Então, Fabiano, a informação que eu tive é que até o final do mês voltará. Então, hoje não sei te responder. Não será semana que vem, não. Fique tranquilo. Mas, provavelmente, eu acredito que seja já na última semana de março. Tá bom. Obrigado. Professor, só uma dúvida. Oi. As horas complementares, por exemplo, cursos online e palestras, elas têm data para ser de fato efetivadas? A partir de tal data passou a mudar e voltou ao padrão antigo, tu sabe me dizer? Na verdade, o regulamento ele já existe, é de 2013, que vigora até a presente data. No ano passado, por conta daquele aumento da pandemia, daquele número de casos, foi flexibilizado mediante uma determinação da instituição após a reunião do colegiado. Que esse ano, por conta aí da pandemia, não estou dizendo que acabou, mas por conta aí dos casos reduzirem, desses decretos aí que liberaram até mesmo distanciamento, agora o uso de máscaras, voltou o quê? A produzir efeito o manual que já existe na instituição, o manual acadêmico. Sim, é porque no caso eu completei as horas essa semana, sendo que eu fiz cursos no início de fevereiro e janeiro, entendeu? Aí eu estou nessa dúvida aí, que diz como completa, mas eu não sei se de fato vão estar completas, né? Então, o que eu te orientaria, Rubinei, é que você já levasse tudo que você tem de certificados, procure a Ravine aqui na secretaria, e ela que fica nessa parte de extensão e atividade complementar. E você já pode entregar ela, que ela já faz a contagem, e você vai ter a noção exata do quanto falta e o que você pode fazer ainda. Não precisa esperar chegar até o final do ano. Tá ok, mestre. Não, que eu já entreguei ela justamente, por isso que eu tenho essa dúvida. Se de fato estão valendo, porque ela falou, não, tá valendo. Que tem cursos que eu fiz ano passado, só que todos de modalidade online, infelizmente, né? Mas, entendeu? Aí ela já falou que valia. Eu falei, eu achei que ia acontecer alguma contradição do tipo. Não, fique tranquilo. Assim, mesmo que você tenha feito alguma coisa no primeiro período da faculdade, ele vale, não tem problema não. Você não pode trazer coisas que você fez antes do início da graduação. Se você fez durante o primeiro período até o atual nono, fica à vontade, Bueno. Tá ok, obrigado, mestre. Nada. Professor, boa noite. Oi, desculpa, uma de cada vez, rapidinho. Duas falam ao mesmo tempo aqui, eu não ouvi. Oi, boa noite, professor. Pode falar. Fernando e a rapidinho. Eu, assim como alguns outros alunos, estamos para fazer o primeiro período. Lembra da nossa situação, que a gente entrou no... Então, como vai ser isso? Nós vamos apresentar o TCC, entregar as horas e depois fazemos o primeiro período, ou nós vamos ter que fazer isso no 10º? Tá meio confuso. Não no 10º, Carmen. A graduação em Direito, você obrigatoriamente, pelo MEC, tem que realizar em 5 anos. Como vocês entraram no segundo período, então falta o primeiro período. Vocês vão fazer o 9º normalmente, o 10º normalmente, e após o 10º, vocês farão o primeiro. Caso algum de vocês já tenha uma outra graduação em ensino superior, aí vocês até poderiam, nesse caso específico, já nesse semestre e no próximo, puxar essas disciplinas do primeiro período como adaptação ou dependência. Mas se vocês não têm outra graduação, tem que fazer em 5 anos, não tem jeito. Senão o MEC não valida o certificado de vocês de conclusão.
Não, essa questão a gente já entendeu. O problema é que, para a gente, então, vai ficar valendo a regra de cumprir os prazos agora no 9º e no 10º. Isso. Então, e depois a gente faz o primeiro. Porque, se eu não me lembro, tinha gente que estava recebendo o boleto e, em vez de estar contando lá como o 9º, estava contando como o 8º período. Entendi. Entendeu? No caso, no 8º, a gente não tem que entregar o TCC e nem as horas. Assim, como obrigatoriedade, entendeu? Essa era a minha dúvida. Então, mas vocês estão matriculados no 9º período. Vocês vão terminar o 9º, o 10º e depois voltar ao primeiro período. Tá ok, obrigada. Nada. Professor, boa noite. A respeito das matérias de dependências, como eu faço para falar com o senhor? Você precisa já fez o requerimento das matérias que precisavam de dependência? Fiz por e-mail para, salvo engano, é Monique, né? Isso, Monique. E ela falou que foram indeferidas, só que eu tenho uma amiga que está na mesma situação que eu, e o dela foi deferido. Ela foi hoje à tarde, conversou com o senhor pessoalmente, e foi deferido as 3 matérias para ela. Então, deixa eu explicar uma coisa, Fernanda. No primeiro momento das turmas de dependência, o que nós fizemos? Nós verificamos todas as turmas regulares que estavam em andamento agora, primeiro semestre, 9º período, 7º, 5º, primeiro, e quando não havia conflito de horário, a gente conseguia deferir para que o aluno fizesse de manhã ou de noite. Muito aluno era matriculado, por exemplo, no 9º período da manhã. E a disciplina que ele precisava tinha no 5º período, 1º ou 7º da noite. Eram deferidas. Isso no primeiro momento. Num segundo momento, o que eu fiz? E aí eu falo que foi questão minha. Eu fiz uma outra triagem, verificando os alunos, especialmente que estão no 9º período, que é o caso de vocês, e verifiquei quantos precisavam de algumas disciplinas e fui abrindo. Que pode ter sido o caso da sua amiga, foi a Perla, não é isso? Isso, foi. Isso. A Perla esteve comigo agora à tarde. E a Perla, por exemplo, vou até te falar aqui com muita tranquilidade, ela precisa de 6 disciplinas. 3 eu consegui formar turma especial, não em turma regular. Por quê? Porque eu peguei vários alunos do 9º período com essa necessidade, e aí fizemos a segunda triagem. Talvez, Fernanda, você não tenha visto essas aulas criadas. Então, se você preferir, e já que você viu lá que a tua colega, e são as mesmas disciplinas? Sim, e na verdade eu preciso de menos, eu preciso de 4. Entendi. Entre essas. Então, o que eu vou te sugerir? Se você puder, amanhã mesmo de manhã, passa um e-mail para a Monique novamente, requerendo essas mesmas disciplinas. Porque aí, com essas novas turmas que a gente abriu, eu poderia definir, não sei se as 4, mas pelo menos aí a maioria delas, para você. E as outras, no próximo semestre, você faz tranquilamente. Pessoal, sim. Tá bom, professor. Vou mandar novamente amanhã para ela e-mail, então. Obrigado. Mandar de manhã, 9 horas, ela chega lá um pouco mais tarde, mas mesmo que eu não esteja lá, eu comunico com ela aqui por WhatsApp e a gente resolve isso. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Fala, Matheus. Bom dia, pessoal. Valeu. Tava aberto aqui, eu não tinha visto. Cuidado, hein? Cuidado. Nada, o microfone do próprio fone tava mutado. Olha lá, hein? Tá vendo? Valeu, Plazera. Abraço, irmão. Tamo junto. Por favor, mais alguém? Boa noite, professor. Boa noite. Oi, Bruno. É porque eu recebi uma ligação, então eu não sei se alguém fez essa pergunta. E qual para a gente voltar presencial, é obrigatório estar com as vacinas? Quem não tomou a vacina ou por causa de saúde ou porque não quer, como fica a situação? Então, olha só. Nós já tivemos, inclusive, antes, agora dessa semana, cerca de 3 semanas atrás, uma reunião sobre isso aqui na Unirge. E a reunião era sobre o passaporte sanitário. E assim, eu vou ser muito franco com vocês. Eu nunca defendi o passaporte sanitário. Eu, Rodrigo, eu entendo que eu tomei a primeira, segunda, terceira dose, vou tomar quantas forem necessárias. Eu não me incomodo.
Mas eu, particularmente, eu não acho que obrigar a pessoa a tomar vacina e impedir ela de adentrar a qualquer estabelecimento seja o caminho mais adequado. Até porque, na minha visão, embora eu incentive a todo momento a vacina, eu entendo que, se eu estou num ambiente vacinado e você não, quem sofre risco? Eu ou você? Você. Então, eu, particularmente, eu não me sinto ameaçado. Mas a gente sabe que tem aí até mesmo um movimento que, infelizmente, politizaram demais essa pandemia. Mas vou adiantar a vocês. Aqui na Unige, o consenso foi de que se cobre o passaporte de vacinação. Mas eu tenho certeza que isso ainda pode mudar até o início, até, na verdade, o retorno das aulas presenciais. Enfim, não posso te afirmar agora, Bruna, mas eu conheço pessoas que não tomaram a vacina por uma recomendação médica, por uma doença específica, por um motivo que não vem ao caso aqui a gente comentar, mas que é um motivo de foro íntimo. Eu acho que deve ser respeitado. Embora eu, Rodrigo, eu incentivo a vacina, eu tomei vacina, postei na minha rede social, não tenho nada para contar isso, mas eu respeito quem não quer tomar. Isso aí é uma questão minha, pessoal, e, por favor, não entendam isso como uma imposição. Minha opinião, como cidadão e como empregado da Unige, é que não deveria se cobrar o passaporte. Porém, isso foi colocado também em deliberação e foi chegado a um veredito, um colegiado, e que a maioria optou pelo passaporte. Mas vamos esperar o início das aulas. Acho que as coisas, ainda mais agora, com esse ritmo de pandemia aí, bem reduzido. Eu tenho amigos na Secretaria Municipal de Saúde, de fato, eles me informaram que, assim, desculpa, não estou falando porque eu presenciei, mas porque eu ouvi de amigos que trabalham diretamente na questão da Covid, na saúde do município do Rio. Os casos reduziram drasticamente, que parece que tinha aqui em todo o município apenas 110 pessoas internadas, e nenhum estado grave. Que seja assim, se Deus quiser, que a gente tenha aí uma nova visão aí de pandemia, que se torne endemia. Mas, Bruna, reafirmo aqui, eu te peço um pouquinho de paciência. Não sei se é o teu caso, não precisa falar se for, mas eu acho que tem muitos alunos nessa situação que optaram por não tomar a vacina, e eu respeito. Respeito mesmo, tá? Não estou fazendo demagogia, não. Embora eu tomei a vacina, mas as 3 doses. Vamos já, meus amigos, por favor. Professor, eu vi informações pelas mídias sociais, meio de comunicação, que daqui a 15 ou 20 dias a prefeitura não ia exigir o passaporte vacinal. Que foi o que o senhor falou, não tem nada definido ainda, porque também seria muito constrangedor para o aluno que não tomou não poder adentrar dentro da faculdade, né? Tipo, eu não ia tomar não, mas aí eu fui voto vencido. Todo mundo falou, teu pai tomou. São coisas que... Minha mãe tomou. Aí todo mundo tomou, aí falaram assim, pô, só você que vai ficar vivo se a vacina a matar, tipo, brincando, né? Eu falei, então vou tomar também. Eu não vou ficar querendo ficar sozinho sem você, não. Mas aí quem não tomou, tipo assim, será que a faculdade não poderia esperar, tendo em vista que o prefeito disse, né, que tem a previsibilidade de daqui a 15 ou 20 dias não exigir mais isso? Então, eu acredito, Fabiano, que até vai coincidir essa nova determinação aqui do município com o retorno das aulas presenciais. E assim, eu falo com vocês com muita tranquilidade, porque a nossa diretora, Lúcia Baroni, é uma pessoa que tem um bom senso muito, muito elevado. E certamente nenhum aluno será prejudicado. Eu falo com muita tranquilidade com vocês, tá? Não tenho medo aqui de estar até me expondo. Eu só acho que, sinceramente, assim, desculpa, eu não tenho esse poder de falar, vai ser assim, ponto final. Não tenho. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, quem já me conhece aqui, quem frequenta a própria OAB aqui ao lado, na OAB ninguém tem o passaporte exigido. Tinha o uso de máscaras. Eu já faço evento presencial ali desde o mês passado.
lotando auditório, sem distanciamento. Sofri críticas? Sofri. Não estou nem aí para isso. Está todo mundo adorando. As palestras lotadas, eventos maravilhosos, aquele clima de sala cheia. Estou feliz da minha vida. Estava em depressão aí, com esse raio de câmera que ninguém mais aguenta. Desculpa aqui o desabafo. Mas assim, lá eu tenho a minha autonomia. Lá vai entrar com passaporte, sem passaporte, ninguém vai pedir nada. No fórum estavam pedindo. Na UAB não, mas na UAB a caneta é minha. Aqui na instituição, eu não tenho esse poder, mas eu tenho assim, o direito de me posicionar, como me escutam, como eu tenho voz ativa, mas às vezes eu sou minoria. Mas fiquem tranquilos, eu tenho certeza que nenhum aluno será impedido de assistir a aula. Isso aí eu conheço muito bem a gestão aqui da Unige, de Campo Grande, e confio muito nessas pessoas que trabalham aqui, sempre privilegiando o aluno. Pode ter certeza. Oi, Cristiano. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Que bom. Professor, me tira uma dúvida, porque assim, nossa grade está empaçocada, né? Eu fazendo uma dependência, que eu tenho uma dependência para fazer. E aí vamos botar que coloque de manhã. Volta a aula presencial, como é que fica? Eu vou ter que ir de manhã? Porque enquanto está online, tá beleza. A gente faz até 500 matérias, né? Joga no peito vai, mas, porra, presencial não dá para ir de manhã e à noite. Então, Como a gente vai para a faculdade, né? Sim, sim. Se você está fazendo dependência numa turma regular de manhã, se voltar presencial, Cristiano, vai ser presencial. Então lascou. Então vamos deixar para o final. Beleza, professor. Às vezes a disciplina é difícil de abrir. Dependendo da disciplina. Não, a minha é tranquila, penal. Então é penal mais tranquilo. Tá bom. Difícil é quando é hermenêutica, história do direito, psicologia. A gente fica desesperado. Mais difícil. Tá beleza. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço, Cristiano. Outro. Bom, vamos lá, meus amigos. Mais alguma dúvida? Já me sabatinaram o suficiente? O bom do virtual é que a gente não apanha, né? Se tivesse esclarecendo de forma presencial, hoje eu poderia ter apanhado. Eu falei de banco de TCC, eu tenho várias mensagens aqui no telefone já quase que sofrendo ameaças. Se é presencial, hoje tu vai tomar uma coça. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida. Ia ter um rebuliço na sala, o negócio ia ficar feio. Vou ter que praticar mais a corrida. 100 metros livres, pelo menos, para ir correr. Sacanagem, professor. A gente sabe que o senhor tenta ajudar da melhor forma, mas, infelizmente, até o senhor entende o nosso lado, que vê que isso tem uma puta sacanagem com a gente, entendeu? A gente está pagando por uma matéria que daqui a pouco não está mais na grade, infelizmente, né? Eu também tenho minha opinião pedagógica contrária ao que aconteceu. Mas vocês ganharam mais carga horária de disciplinas importantes. Então, assim... Mas eu te entendo, cara. Eu não vou discordar de você, não, tá? Eu, no lugar de vocês, também ficaria um pouco receoso. Mas confiem. Confiem que a reunião que tivemos hoje foi muito boa. Eu vi lá as pessoas querendo resolver. Ninguém está aqui para desafiar aluno, pelo contrário. A gente caminhou junto esse período todo de pandemia e vamos terminar, se Deus quiser, essa pandemia aí agora, tendo um cenário de volta que era o nosso normal. O novo normal, eu não concordo. Quero o meu normal de volta, lá de 2019, onde tínhamos já aulas presenciais, aquele calor humano, as pessoas tendo contato. Eu sempre falo, a aula virtual é maravilhosa, mas todos os exemplos que eu dou na aula virtual são da época presencial, de audiência, de contato com o cliente, de relacionamentos, enfim. O virtual já deu, com todo respeito. Eu não aguento. A gente só quer terminar. Acho que o povo só quer pegar o diploma. A gente está cansado já. É muita coisa para nossa cabecinha. Não pensa assim, não. Não pensa assim, não. Isso aí vocês vão sentir muita falta depois que terminarem. Acreditem. Calor humano, né, passa? Porque eu tô me formando e não tem ar-condicionado ainda. Mas vai ter. Tá vendo? Vai ter.
Enfim, meus amigos, já são 10h02. Vou me despedir de vocês aqui. Lázia, boa noite. Amanhã você vai estar dando atendimento? Amanhã, deixa eu ver aqui como é que tá meu horário amanhã. Acho que é terça-feira, de 8 a meio-dia, presencial. Isso, deixa eu ver aqui como é que eu tô amanhã, rapidinho. Esse aqui dá problemas. Bom, amanhã, eu inclusive estarei de manhã na faculdade, só que quando for 9h30, 10h, eu até estarei, a professora Lúcia Barão até irá comigo no evento do Dia da Mulher. A gente vai fazer aqui na UAB. Mas, caso Antes você... das 9h30, então, você vai estar lá? Antes das 9h30, você vai estar lá? Sim, estarei. Tá bom. Obrigada. Bom, nada. Boa noite, mestre. Boa noite, até amanhã. Boa noite, professor. Olha, professor. Boa noite, professor. Acho que o Robson quer falar. Boa noite, professor. Oi? Oi. Um abraço. Boa noite, doutor. Gente me xingando até no chat aqui. Jesus como fala.